Elias acreditava que havia deixado tudo para trás quando subiu no primeiro avião que o levou para longe daquela cidade pequena. Mas havia algo, ou melhor, alguém, que o passado guardava em segredo. E quando ele parou naquela lanchonete de beira de estrada, no dia mais sombrio da sua vida, o que viu do outro lado do balcão quase o fez perder o chão. Não eram apenas os olhos dela, que era o menino ao lado, com o mesmo olhar que ele via no espelho toda manhã. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like. Ele é o combustível que mantém essas histórias vivas. Inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem agora? Seu apoio significa tudo. Elias não queria estar ali. Não naquele voo, não naquela estrada poeirenta, e muito menos naquela cidade que ele jurou nunca mais pisar. Mas a morte tem dessas coisas. Ela não pede licença, não negocia horários. Ela apenas bate à porta e arrasta todo mundo de volta para o lugar de onde fugiram. O pai havia morrido na madrugada de uma terça-feira. Ataque cardíaco fulminante, sozinho, como sempre esteve. Elias recebeu a notícia no meio de um voo entre Dubai e São Paulo, num cochilo inquieto no assento da tripulação. Quando pousou, já tinha 3 mensagens da tia, Marta, e um silêncio pesado no peito que ele conhecia bem. Era o tipo de silêncio que não chorava, que não gritava, que apenas existia, frio e inevitável, como o fim de algo que nunca começou direito. Ele pegou o primeiro ônibus disponível. Não quis alugar carro. Não quis avisar ninguém. Só queria chegar, cumprir o protocolo. Velório, enterro, papelada e sumir de novo. 3 dias, no máximo 4. Era o tempo que ele havia calculado para fechar aquele capítulo, de uma vez por todas. A janela do ônibus emoldurava uma paisagem que ele conhecia de cor, mas que agora parecia estranha, como uma foto antiga desbotada. As mesmas plantações, as mesmas cercas tortas, o mesmo céu grande e vazio que, quando criança, ele achava sufocante. Elias encostou a testa no vidro e fechou os olhos. Não queria lembrar. Mas a memória é cruel com quem tenta fugir dela. Ele se lembrava do pai. Claro que lembrava. Lembrava da voz grossa, das mãos duras, do silêncio que doía mais que qualquer grito. Lembrava do dia em que disse que ia embora, que ia estudar longe, que ia ser piloto. E lembrava da resposta. Vai, então. Mas não volta chorando quando descobrir que o mundo lá fora não te quer. Elias não voltou chorando. Não voltou de jeito nenhum. Até agora. Quando o ônibus parou no terminal rodoviário, ele desceu com uma mochila pequena e uma sensação estranha no estômago, fome, ou talvez só um vazio que ele não sabia nomear. Olhou para o relógio. 2 da tarde. O velório começava às 6. Ainda dava tempo de comer alguma coisa. Foi quando viu a placa. Lanchonete da estrada. Aberto 24 horas, nada demais. Uma construção simples, pintada de amarelo desbotado, com uma varanda de madeira e 3 mesas de plástico do lado de fora. Mas havia algo reconfortante naquilo. Talvez a promessa de um café quente, ou só a necessidade de adiar por mais alguns minutos o inevitável. Elias atravessou a rua e empurrou a porta de vidro. O sininho tocou, e foi aí que tudo parou. Ela estava de costas, anotando algo num caderno atrás do balcão. Cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, avental branco amarrado na cintura, a postura de quem passava horas em pé. Nada de especial a princípio. Mas quando ela se virou, Elias sentiu o chão fugir, aqueles olhos castanhos fundos, com um brilho que ele conhecia, ou achava que conhecia, como se tivesse visto aquele rosto em outro lugar, em outro tempo, ou em um sonho que ele não lembrava direito. Ela o encarou por 2 segundos, 3, e então desviou, o olhar com uma rapidez que pareceu ensaiada. Boa tarde, disse ela com uma voz neutra, profissional. Vai querer sentar ou é só para viagem? Elias não respondeu de imediato. Estava ocupado demais tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. É sentar, murmurou por fim. Ela apontou para uma mesa perto da janela, sem olhar de novo para ele. Elias se sentou. Pegou o cardápio plastificado, mas não leu nada. Os olhos continuavam nela, no jeito que se movia, na curva do ombro, no formato da boca quando ela falava com alguém na cozinha. Eu conheço essa mulher, mas de onde? Ele tentou lembrar. Forçou a memória. Nada, ou quase nada. Apenas uma sensação difusa, quente, que subia do fundo do peito e se
instalava na garganta como um nó. Foi quando a porta da cozinha se abriu de novo e um menino saiu correndo. Devia ter uns 5 anos, talvez 6. Cabelo escuro bagunçado, tênis sujo de terra. Uma camiseta do Homem-Aranha 3 números maior que o corpo. Ele correu direto para a mulher e pulou, agarrando-se à perna dela com aquela força desesperada que só crianças têm. "Mãe, olha o que eu desenhei!" Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. "Lindo, meu amor. Deixa eu só terminar de atender aqui, tá?" O menino concordou e saiu correndo de novo. Mas antes de desaparecer pela porta, ele olhou para trás. E foi aí que Elias parou de respirar. Os olhos do menino eram os mesmos que ele via no espelho toda manhã. A mesma cor, a mesma forma, o mesmo jeito de arregalar quando prestava atenção em algo. Não era parecido. Era idêntico. O coração de Elias bateu uma vez, 2 e... depois disparou num ritmo descontrolado, que ele não conseguia controlar. Ele olhou para a mulher de novo, e dessa vez ela já estava olhando para ele. E havia algo no rosto dela, algo que não era surpresa. Era medo, ou talvez culpa. Ela desviou os olhos de novo, rápido demais, e voltou a anotar o pedido que nem tinha sido feito ainda. Mas a mão tremia. Elias viu, e ela sabia que ele tinha visto. O silêncio entre eles se esticou, grosso e insuportável. Então Elias se levantou. Seus passos ecoaram no piso de cerâmica fria, enquanto ele se aproximava do balcão. Ela não ergueu o rosto, mas ele viu os ombros dela enrijecerem, como se estivesse se preparando para um golpe. "Eu te conheço?" perguntou ele. A voz saiu mais rouca do que ele pretendia. Ela respirou fundo, devagar, como se estivesse escolhendo com cuidado cada palavra. "Acho que não", respondeu. Mentira. Elias sabia reconhecer uma mentira quando ouvia. Tinha aprendido cedo, crescido no meio delas. "E aquele menino?" começou, mas ela o cortou. "É meu filho." A resposta veio seca, definitiva, como um portão se fechando. Mas Elias não recuou. "Ele tem os meus olhos." Silêncio. Dessa vez, ela ergueu o rosto. E quando seus olhares se encontraram, não havia mais como fugir. Havia verdade ali, crua, dolorida, antiga. "Você precisa ir embora", ela disse, baixinho. "Não antes de você me dizer quem ele é." Os lábios dela tremeram. Ela apertou o caderno contra o peito como se fosse um escudo. E então, num fio de voz que mais parecia uma confissão arrancada, "Ele é seu filho." Elias. O mundo parou. Elias ouviu as palavras, mas não as compreendeu. Não de imediato. Era como se o cérebro tivesse desligado por um segundo. Um mecanismo de defesa, talvez contra algo grande demais para processar de uma vez só. Ele piscou. 1 vez, 2, e continuou olhando para ela, esperando que a frase se desmanchasse no ar, que virasse outra coisa, qualquer coisa que não fosse aquilo. Mas ela continuava ali, parada, pálida, com os olhos fixos nele e uma expressão que misturava desafio e desespero. "O quê?" Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A voz saiu baixa, quase inaudível, como se tivesse medo de que alguém mais ouvisse. Mas a lanchonete estava vazia. Só eles dois. E o peso daquela verdade. "Você ouviu?" Ela respondeu, que agora havia uma firmeza na voz que não combinava com o tremor das mãos. "Lucas é seu filho." Elias deu um passo para trás instintivamente, como se tivesse levado um soco no estômago. "Seu filho, seu filho." As palavras ecoavam dentro da cabeça dele como um alarme distante, cada vez mais alto, cada vez mais real. "Isso não faz sentido", murmurou mais para si mesmo do que para ela. Eu não... Como?" Ela soltou o caderno sobre o balcão com um baque seco e cruzou os braços, como se precisasse se proteger. "Faz 7 anos, Elias." Ele franziu a testa. 7 anos. A mente dele correu de volta no tempo, tentando encontrar o ponto de partida. 7 anos atrás ele estava... onde mesmo? Tinha acabado de ser aceito na escola de aviação. Estava juntando dinheiro, trabalhando em 2 empregos. Mal dormia. Mal comia e... A memória veio devagar, mas veio. Uma noite. Uma festa. Não era bem uma festa. Era uma comemoração improvisada no bar da esquina. Alguém tinha passado em alguma prova. Alguém tinha arranjado emprego. Ele nem lembrava direito. Só lembrava que foi.
que bebeu mais do que devia, e que havia uma moça de olhos castanhos e sorriso tímido que ficou sentada sozinha por um tempo, até que ele teve coragem de se aproximar. Conversaram, riram e depois... Elias fechou os olhos. Depois aconteceu. Uma noite, uma única noite. E então ele foi embora, porque era isso que ele fazia. Ele ia embora. Quando abriu os olhos de novo, ela ainda estava ali olhando para ele com uma mistura de mágoa e cansaço que parecia ter envelhecido nela com o tempo. Você lembra agora, né? Perguntou ela, com uma pontada de amargura na voz. Elias passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu não sabia. Você nunca. Nunca o quê? Ela o cortou, e agora havia fogo nos olhos dela. Nunca te contei? Claro que não contei, Elias. Você sumiu. No dia seguinte você já tinha ido embora, sem deixar telefone, sem deixar endereço, sem deixar nada. Eu ia estudar fora. Ele se defendeu. Mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eu avisei que ia embora. Avisar não é a mesma coisa que desaparecer. Ela retrucou. E mesmo que você tivesse ficado, o que é que eu ia fazer? Bater na sua porta e dizer, oi, lembra de mim? Então estou grávida. Elias abriu a boca para responder, mas não tinha resposta. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Eu tentei te encontrar. Juro que tentei, mas você tinha ido para longe. E quando finalmente descobri onde você estava, já era tarde demais. Lucas já tinha nascido, e eu já tinha aprendido a cuidar dele sozinha. Você podia ter insistido, ele disse. Mas até ele sabia que aquilo soava patético. Insistir. Ela deu um passo à frente, e agora estava tão perto que ele podia ver as pequenas rugas de cansaço ao redor, dos olhos dela. Eu tentei falar com seu pai, Elias. Você sabia disso? Ele gelou. O quê? Aí fui até a casa dele. Contei tudo. Pedi que avisasse você. Que te dissesse que eu precisava falar com você. A voz dela tremia agora, mas ela não desviou o olhar. Sabe o que ele fez? Elias não respondeu, mas algo no peito dele já estava se partindo. Ele me ofereceu dinheiro, continuou ela com a voz cada vez mais baixa. Disse que você tinha futuro pela frente, que eu ia atrapalhar tudo, que era melhor eu sumir e deixar você em paz. Elias sentiu a raiva subir, quente e violenta, mas não sabia contra quem direcionar. Contra o pai morto? Contra ela? Contra si mesmo. Eu não aceitei o dinheiro, ela acrescentou, como se precisasse que ele soubesse disso. Mas também não insisti mais, porque eu entendi a mensagem. Você não queria saber, e eu não ia forçar ninguém a ser pai. Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava explodir. Mas agora eu sei, disse ele, a voz saindo mais firme. Agora eu tô aqui, e eu quero... Quero o quê? Ela o interrompeu. Ser pai de repente? Aparecer na vida dele do nada e esperar que ele te aceite de braços abertos? Eu tenho o direito de conhecer meu filho. Direito? A palavra saiu como uma chicotada. Direito você perdeu quando foi embora sem olhar para trás. Direito você perdeu quando deixou que os anos passassem e nunca, perguntou se tinha deixado algo para trás. Elias apertou os punhos. Queria gritar. Queria quebrar alguma coisa. Mas tudo o que fez foi dar mais um passo para trás, porque ela estava certa. E isso doía mais do que qualquer acusação. Foi quando a porta da cozinha se abriu de novo, e Lucas apareceu. Dessa vez mais devagar, com um desenho nas mãos e um sorriso largo no rosto. Mãe, olha, terminei. Ele correu até ela e estendeu o papel. Era um desenho de uma casa, uma árvore e 3 pessoas de mãos dadas. Emília, porque agora Elias lembrava o nome dela. Lembrava de tudo. Pegou o desenho com cuidado e sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Ficou lindo, meu amor. Lucas então olhou para Elias, e dessa vez ele realmente prestou atenção. Quem é esse moço, mãe? O silêncio caiu como uma pedra. Emília olhou para Elias. Elias olhou para o menino, e por um instante ninguém disse nada. Então Emília se agachou na altura do filho e segurou o rosto dele com as 2 mãos, com uma ternura que partiu o coração de Elias. É um velho amigo da mamãe, disse ela suavemente. Lucas sorriu. Ele vai ficar para jantar? Emília engoliu em seco. Não, meu bem. Ele só estava de passagem.
O menino fez uma careta de desapontamento, mas deu de ombros e saiu correndo de novo, levando o desenho consigo. Quando a porta se fechou, Emília se levantou devagar e encarou Elias. Vai embora, disse ela, mas agora a voz estava quebrada. Por favor, vai embora. Elias abriu a boca, mas ela ergueu a mão. Não hoje. Não assim. Ele não merece isso. E então ela virou as costas e entrou na cozinha, deixando Elias sozinho no meio da lanchonete vazia, com o coração despedaçado e uma pergunta martelando na cabeça. Como é que eu conserto isso? Elias não foi para o velório. Não naquele dia. Ficou parado na frente da lanchonete por tempo demais, olhando para a porta de vidro, como se ela pudesse se abrir sozinha e resolver tudo. Mas não se abriu, e ele não teve coragem de entrar de novo. Então caminhou, sem direção, sem pressa. Deixou que os pés o levassem pelas ruas que ele conhecia de memória, mas que agora pareciam pertencer a outra vida. Passou pela praça onde jogava bola quando criança, pelo mercadinho que vendia picolé por 50 centavos, pela igreja onde nunca entrou, mas que sempre esteve ali, sólida e silenciosa, como um juiz invisível. A cidade estava igual, mas ele não. Quando finalmente voltou para a casa da tia, Marta, uma construção antiga de tijolos à vista, com varanda larga e cheiro de naftalina, já era quase noite. Ela estava na cozinha preparando café e olhou para ele com aquela expressão que misturava preocupação e reprovação. Onde você estava? O velório já começou faz 2 horas. Elias não respondeu. Apenas se sentou à mesa e aceitou a xícara que ela colocou na sua frente. Marta suspirou. Eu sei que é difícil, meu filho. Mas seu pai... Meu pai nunca foi meu pai. Elias a cortou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Ele foi um homem que morava na mesma casa que eu. Só isso. Ela não discutiu. Apenas pousou a mão no ombro dele e saiu da cozinha, deixando-o sozinho com o café e com os pensamentos. Elias ficou ali por horas, pensando, relembrando, tentando encaixar as peças de uma história que ele não sabia que existia. Lucas, o nome ecoava na cabeça dele como um mantra. Lucas, seu filho, um menino de 6 anos que ele nunca viu crescer, que nunca segurou no colo, que nunca ouviu chorar de madrugada ou rir de algo bobo. E Emília, ele lembrava dela agora. Lembrava melhor do que queria admitir. O jeito tímido como ela sorriu quando ele se aproximou naquela noite. A forma como ela ria, com a mão na frente da boca, como se tivesse vergonha de ser feliz. E lembrava do que veio depois, do calor, da urgência. Do jeito como os corpos se encontraram no escuro, sem palavras, sem promessas, apenas necessidade. Ele tinha 22 anos. Ela devia ter o quê? 20? 21? Nenhum dos dois sabia o que estava fazendo. Ou talvez soubessem exatamente. Era uma despedida. Dele com a cidade. Dela com a ilusão de que alguém ficaria. No dia seguinte, ele pegou o ônibus e nunca mais olhou para trás. Até agora. Na manhã seguinte, Elias acordou com uma certeza. Ele precisava vê-la de novo. Não para brigar, não para cobrar explicações, mas para ouvir. De verdade. Porque se havia algo que ele aprendera nos últimos anos voando pelo mundo, era que a pior turbulência não é a que você vê vindo. É a que te pega de surpresa no meio da noite e sacode tudo até você não saber mais onde é o chão. E ele precisava encontrar o chão de novo. Tomou banho, vestiu uma roupa limpa e saiu antes que a tia acordasse. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa, e havia um frescor no ar que ele não sentia há anos. Era estranho estar de volta. Estranho e ao mesmo tempo inevitável. Quando chegou à lanchonete, ela já estava aberta. Emília estava limpando as mesas de costas para a porta. Usava o mesmo avental branco, mas o cabelo estava solto dessa vez, caindo sobre os ombros em ondas castanhas que brilhavam com a luz da manhã. Elias respirou fundo e entrou. O sininho tocou. Ela se virou. E quando viu quem era, o rosto dela endureceu. A gente não tem nada para conversar, disse ela, antes mesmo que ele abrisse a boca. Eu só quero entender, respondeu ele calmamente. Por favor. Ela hesitou. Por um momento, pareceu que ia mandá-lo embora de novo. Mas então soltou o pano sobre a mesa e cruzou os braços. Entender o quê? Você já sabe de tudo. Não sei, ele insistiu. Eu não sei como foi para você.
Não sei como você criou ele sozinha. Não sei nada. Emília olhou para ele por um longo instante. Havia cansaço naquele olhar, mas também algo mais. Algo que ele não conseguia nomear. Está bem, disse ela finalmente. Mas não aqui. Ela tirou o avental, jogou-o sobre o balcão e fez um gesto para que ele a seguisse. Saíram pela porta dos fundos e caminharam até um pequeno banco de madeira embaixo de uma árvore, longe das vistas de quem passasse pela estrada. Sentaram-se lado a lado, em silêncio. Foi Emília quem falou primeiro. Quando descobri que estava grávida, eu tinha 20 anos, começou ela, a voz baixa, mas firme. Tinha acabado de começar a trabalhar aqui. Meu pai tinha morrido no ano anterior. Minha mãe estava doente e eu estava sozinha. Ela pausou olhando para as mãos. No começo eu pensei em não ter. Pensei que seria mais fácil, mas eu não consegui. Não sei explicar por quê. Só não consegui. Elias sentiu um aperto no peito. Então eu fui atrás de você, continuou ela. Perguntei para todo mundo que conhecia, até que alguém me disse que você tinha ido estudar fora, que estava fazendo faculdade de aviação, que seu pai tinha pagado tudo. Ela riu, mas era uma risada amarga. Aí eu fui até ele. Bati na porta. Ele me recebeu na varanda. Nem me deixou entrar. E quando eu contei, sabe o que ele disse? Elias não queria saber, mas precisava. Ele disse que você era novo demais, que tinha um futuro brilhante, que eu ia estragar tudo. E então ele tirou uma carteira do bolso e me ofereceu dinheiro. Não foi pouco. Foi o suficiente para eu sumir e nunca mais aparecer. Ela olhou para Elias e havia fogo nos olhos dela agora. Eu cuspi no chão, na frente dele, e disse que preferia morrer de fome do que aceitar um centavo daquele homem. Elias fechou os olhos. A vergonha era como um peso no peito. Eu não sabia, murmurou. Eu sei que não sabia, ela disse, e a voz dela era mais suave agora. Mas isso não muda nada, Elias, porque no fim eu criei Lucas sozinha. Eu passei as noites acordada quando ele tinha febre. Eu trabalhei dobrado para comprar leite, fralda, remédio. Eu fui mãe nada é pai. E você estava no mundo, voando para lugares que eu nem sei pronunciar. Elias abriu os olhos e olhou para ela. Eu sinto muito. Eu não quero que você sinta. Ela respondeu firme. Eu quero que você entenda. Lucas não é um erro. Ele nunca foi. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. E se você veio aqui achando que vai entrar na vida dele e brincar de pai de fim de semana, pode ir embora agora. Não é isso, ele disse rápido. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que ele existe. E que ele tem os meus olhos. E que toda vez que eu olho para ele, alguma coisa dentro de mim dói. Emília o estudou por um momento. Dói por quê? Porque eu deveria estar lá, ele respondeu e a voz dele saiu quebrada. Eu deveria ter estado lá desde o começo. Ela suspirou. Mas você não estava, e não tem como voltar atrás. Eu sei. Silêncio. Então Emília se levantou. Se você realmente quer conhecer ele, tudo bem. Mas devagar e do jeito dele. Não do seu. Elias assentiu. Obrigado. Ela começou a se afastar, mas parou e olhou para ele por cima do ombro. E Elias? Sim? Não suma de novo. Elias começou a aparecer na lanchonete todos os dias, no início com desculpas. Dizia que estava de passagem, que precisava de um café, que o lugar era no caminho. Mas tanto ele quanto Emília sabiam que aquilo era mentira. Ele ia porque queria estar ali, porque precisava estar perto do filho que acabara de descobrir. E talvez, só talvez, porque precisava estar perto dela também. Lucas ainda não sabia quem ele era. Para o menino, Elias era apenas o moço que toma café todo dia. E isso, de certa forma, era mais fácil. Não havia pressão. Não havia expectativa. Só uma criança curiosa e um homem tentando descobrir como se aproximar sem assustar. No terceiro dia, Lucas se sentou na mesa ao lado de Elias enquanto ele terminava um pedaço de bolo de cenoura. Você gosta de super-heróis? Perguntou o menino de repente. Com aquela franqueza que só crianças têm. Elias ergueu os olhos e sorriu. Gosto. Qual é o seu favorito? Homem-Aranha! Respondeu Lucas empolgado. Ele tem teia e escala prédio e é muito rápido. É mesmo? Elias fingiu surpresa. Eu sempre gostei mais do Batman. Lucas franziu o nariz. Batman não tem superpoder. Ele só é rico. Elias riu.
Uma risada genuína, que veio do fundo do peito e o pegou de surpresa. Fazia tempo que ele não ria assim. Nossa, é verdade, concordou. Mas ele é esperto, e às vezes ser esperto é melhor que ter superpoder. O menino refletiu sobre aquilo, sério, como se estivesse considerando uma grande verdade filosófica. Então deu de ombros. Pode ser, mas eu ainda prefiro o Homem-Aranha. Emília apareceu nesse momento com uma bandeja na mão e olhou para os dois com uma expressão que Elias não conseguiu decifrar. Havia algo de ternura ali, mas também de cautela, como se ela estivesse observando uma bomba-relógio, esperando para ver se ia explodir ou desarmar. Lucas, deixa o moço comer em paz, disse ela suavemente. Tá tudo bem, Elias se apressou em dizer. Eu gosto de conversar com ele. Os olhos de Emília encontraram os dele, e por um instante, o mundo ao redor sumiu. Era como se houvesse uma conversa inteira acontecendo, sem palavras. Uma pergunta, uma dúvida, um medo. Você vai ficar? Elias não sabia responder, porque ele mesmo não sabia. Os dias passaram devagar, mas com uma estranha leveza. Elias ajudava na lanchonete às vezes, nada muito elaborado. Pegava pratos, limpava mesas, trocava o gás do fogão quando acabava. Emília aceitava a ajuda em silêncio, mas ele percebia o jeito como ela o olhava de soslaio, como se ainda estivesse tentando entender por que ele estava ali. Lucas se apegou a ele de um jeito natural, quase instintivo. Pedia para Elias sentar ao lado dele enquanto desenhava. Mostrava os brinquedos, contava histórias sobre a escola. E Elias, que nunca tinha passado mais de 5 minutos perto de uma criança, descobriu que gostava daquilo. Gostava da forma como Lucas ria, do jeito como ele explicava as coisas com seriedade exagerada, da forma como ele, sem saber, preenchia um vazio que Elias nem sabia que existia. Mas era Emília que ocupava os pensamentos dele quando a noite chegava. Ela era diferente do que ele lembrava, mais forte, mais cansada, mas também mais bonita de um jeito que ele não conseguia explicar. Havia uma intensidade nela, uma determinação silenciosa, e cada vez que ela passava perto dele, Elias sentia algo se apertar no peito. Não era só atração, embora isso também estivesse lá, pulsando baixo constante, como uma corrente subterrânea que ameaçava explodir a qualquer momento. Era outra coisa, algo que tinha a ver com respeito, com admiração, com o fato de que ela tinha segurado o mundo nas costas, sozinha, e ainda assim tinha conseguido criar um menino feliz, saudável, cheio de vida. E ele não tinha feito nada. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. O céu tinha escurecido de repente, e a chuva caiu pesada, forte, como se o mundo estivesse desabando. Emília mandou Lucas para os fundos, onde ficava um pequeno apartamento improvisado, e começou a fechar a lanchonete mais cedo. Elias estava ajudando a guardar as cadeiras quando o vento bateu a porta com força e a luz piscou. Acho que a fiação está sobrecarregada, disse Emília preocupada. Deixa eu ver. Elias foi até o depósito onde ficava o quadro de luz. Era um espaço apertado, cheio de caixas empilhadas e sacos de farinha encostados na parede. Emília veio atrás dele, segurando uma lanterna. Tem que desligar o disjuntor antes, ela disse, apontando. Elias esticou o braço, mas a posição era estranha e ele teve que se inclinar. Emília se aproximou para iluminar melhor e de repente estavam muito perto demais. O cheiro dela chegou até ele. Algo suave, sabão, café e algo mais. Algo que era só dela. Elias desligou o disjuntor e se virou. E foi aí que percebeu. Ela estava olhando para ele. Não do jeito distante e cauteloso de sempre, mas de um jeito que fazia o ar entre eles ficar denso, pesado, carregado de algo que nenhum dos dois estava dizendo. Emília! Ele começou, mas não sabia como terminar. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, com a lanterna tremendo levemente na mão. A chuva batia forte no telhado. O vento uivava lá fora. E dentro daquele depósito apertado e escuro, tudo o que Elias conseguia ouvir era a própria respiração. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Eu não devia estar sentindo isso, murmurou ele a voz rouca. Sentindo o quê? Ela sussurrou de volta. Vontade de te beijar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emília fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu de novo, havia algo de selvagem ali.
algo que tinha sido reprimido por tempo demais. Então beija, disse ela. E ele beijou. Foi intenso, urgente. Como se os 7 anos de ausência tivessem desabado de uma vez. Só. As mãos dele encontraram o rosto dela. As mãos dela agarraram a camisa dele, e por um instante, nada mais existia. Nem o passado, nem o futuro. Só aquele momento, aquele calor, aquela necessidade. Mas então Emília se afastou, bruscamente, ofegante. Não, disse ela, a voz trêmula. Não assim. Elias ficou parado, tentando recuperar o fôlego, o coração batendo descompassado. Emília, não confunde desejo com arrependimento. Elias, ela o cortou e agora havia lágrimas nos olhos dela. Não confunde isso aqui com algo que não é. Não é só desejo. Ele respondeu firme. Você sabe disso. Eu não sei de nada. A voz dela subiu. E então ela cobriu o rosto com as mãos, como se estivesse tentando se recompor. Quer-se mais ainda mais interfastar-se. Eu não sei o que você quer. Eu não sei se você vai ficar. Eu não sei se isso é real. Ou se você só está confuso porque descobriu que tem um filho. Elias deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão impedindo-o. Eu não posso fazer isso de novo, disse ela baixinho. Eu não posso deixar você entrar e depois te ver ir embora. Porque da última vez eu sobrevivi, mas dessa vez eu não sei se consigo. Ela pegou a lanterna, que havia caído no chão, e saiu do depósito sem olhar para trás. Elias ficou sozinho no escuro, com o gosto dela ainda nos lábios, e o coração partido ao meio. Depois daquele dia, Emília começou a evitá-lo. Não de forma óbvia, ela ainda o atendia quando ele chegava. Ainda aceitava a ajuda dele, com as tarefas mais pesadas. Mas havia uma distância agora, uma parede invisível que ela erguia toda vez que ele tentava se aproximar. Elias sentia e doía. Ele não estava acostumado a isso. A querer ficar, a sentir falta de alguém, a acordar de manhã pensando no sorriso de uma mulher que mal conseguia olhar para ele sem desviar os olhos. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. E o pior de tudo era que ele entendia. Entendia o medo dela. Entendia a cautela. Porque ele mesmo não sabia se podia prometer algo. Se podia dizer, eu vou ficar e realmente cumprir. Ele tinha uma vida lá fora. Um emprego. Compromissos. Uma carreira que tinha construído com sangue, suor e noites sem dormir. Mas sempre que olhava para Lucas, sempre que o menino sorria para ele, ou pedia para que ele ficasse mais um pouco, Elias sentia algo dentro dele se deslocar, como se o chão que ele achava que era sólido estivesse, na verdade, rachando aos poucos. Foi numa sexta-feira que a tempestade voltou. Dessa vez, pior que a anterior. O céu escureceu de um jeito que parecia antinatural. Como se a noite tivesse chegado no meio da tarde. O vento soprava tão forte que as árvores se curvavam e a chuva caía em cortinas espessas, quase sólidas. Elias estava na lanchonete quando começou. Tinha ido buscar um café, ou era essa a desculpa que ele dava para si mesmo? Na verdade, ele só queria vê-la, mesmo que fosse de longe, mesmo que ela não dissesse nada. Você precisa ir embora, disse Emília, olhando pela janela com preocupação. Isso vai piorar. E você? Fale-tira sua licença? Ele perguntou. Eu vou fechar e subir para o apartamento com Lucas. A gente fica bem. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a luz piscou. Uma vez, duas, e então apagou de vez. Lucas, que estava desenhando numa mesa perto da janela, soltou um gritinho assustado. Mãe! Tá tudo bem, meu amor. Emília foi até ele rapidamente, pegando-o no colo. É só a luz. Já volta, mas não voltou. Elias pegou o celular e acendeu a lanterna. Deve ter caído um poste, disse ele. Ou a rede sobrecarregou de novo. Emília mordeu o lábio. Olhando para a chuva que agora martelava, o telhado com uma violência ensurdecedora. Lucas, vai lá para cima e pega as velas que estão na gaveta da cozinha, tá? Disse ela, colocando o menino no chão. Sozinho? Eu vou logo atrás. Pode ir. Lucas obedeceu, mas olhou para Elias antes de subir a escada. Você vai embora? Elias sorriu. Ainda não. O menino pareceu aliviado e desapareceu escada acima. Emília suspirou e começou a trancar as janelas, verificando se estava tudo bem fechado. Elias a ajudou em silêncio. Eles trabalhavam lado a lado sem falar,
Mas havia uma sincronia estranha naquilo, como se já tivessem feito isso 1000 vezes antes. Quando terminaram, Emília foi até o depósito para pegar mais velas. Elias a seguiu. Eu posso fazer isso, disse ela sem olhar para ele. Eu sei, mas eu quero ajudar. Ela parou, respirou fundo e então se virou para encará-lo. Por que você continua vindo aqui, Elias? A pergunta veio baixa, mas carregada de algo pesado, algo que ela vinha segurando há dias. Você sabe por quê? Ele respondeu. Não. Eu não sei. Ela cruzou os braços, como se estivesse se protegendo. Você está aqui por causa do Lucas? Ou por causa de outra coisa? Elias deu um passo à frente. Eu estou aqui pelos dois, por ele e por você. Não faz isso, ela disse e a voz tremeu. Não diz coisas que você não sabe se pode cumprir. Eu não estou dizendo nada que eu não sinta. Sentir não é o suficiente. A voz dela subiu e agora havia lágrimas nos olhos. Você sentiu alguma coisa naquela noite? 7 anos atrás e mesmo assim foi embora. Você sentiu e me deixou sozinha. Então me desculpa se eu não consigo acreditar que sentir significa alguma coisa para você. As palavras atingiram Elias como uma bofetada, mas ele não recuou. Eu era um moleque, disse ele, a voz baixa, mas firme. Eu era egoísta. Eu era covarde. E eu não sabia o que tinha deixado para trás, mas agora eu sei. E eu não vou cometer o mesmo erro. Como você pode ter certeza? Ela sussurrou, porque eu não consigo parar de pensar em você. O silêncio caiu entre eles como uma bomba. Emília olhou para ele. E havia tanto nos olhos dela. Medo, desejo, raiva, esperança, tudo misturado. Tudo caótico, tudo impossível de separar. Elias, começou ela, mas a voz falhou. Ele deu mais um passo. Agora estavam tão perto que ele podia ver as pequenas gotas de chuva que tinham respingado no rosto dela. Podia ver a forma como ela mordia o lábio inferior, como se estivesse lutando contra algo que não queria admitir. Eu sei que você tem medo, ele disse suavemente. Eu também tenho, mas eu não aguento mais fingir que isso aqui não existe. E se não der certo? Ela perguntou, a voz quase inaudível. E se você for embora de novo? Então eu vou provar que não vou. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Como? Ficando? Então ele a beijou. Dessa vez foi diferente. Não tinha a urgência desesperada do primeiro beijo. Não tinha pressa. Era lento, profundo, como se ele estivesse tentando dizer com o corpo tudo o que as palavras não conseguiam alcançar. Emília hesitou por um segundo. Mas então, suas mãos subiram até o pescoço dele. E ela o puxou para mais perto, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se ela o soltasse. A chuva continuava caindo lá fora, violenta e implacável. Mas ali dentro, no escuro, no meio do depósito cheio de caixas e sacos de farinha, havia calor. Havia urgência. Havia anos de solidão e desejo, reprimido desabando de uma vez só. As mãos dele encontraram a cintura dela. As mãos dela se enroscaram nos cabelos dele. E por um momento, eles se permitiram estar completamente perdidos um no outro. Mas então, Emília se afastou, ofegante, trêmula, com os olhos brilhando na penumbra. Não aqui, disse ela, a voz rouca. Lucas pode descer. Elias assentiu, tentando recuperar o fôlego, o coração batendo descontrolado. Desculpa, eu... Não pede desculpa. Ela o interrompeu. E então, pela primeira vez em dias, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Só vai devagar, tá? Ele sorriu de volta. Eu prometo. Ela pegou as velas que tinha vindo buscar e começou a sair do depósito. Mas parou na porta e olhou para ele por cima do ombro. Elias? Sim! Muito obrigada por ficar. E então ela desapareceu escada acima, deixando Elias sozinho no escuro, com o gosto dela ainda nos lábios e uma certeza crescendo dentro dele. Ele não ia a lugar nenhum. A semana seguinte foi estranha. Boa, mas estranha. Havia uma leveza nova no ar entre Elias e Emília. Não era como se tudo tivesse sido resolvido de repente. As feridas ainda estavam lá, cicatrizando devagar. Mas agora havia algo mais. Uma promessa silenciosa. Uma possibilidade que nenhum dos dois ousava nomear em voz alta, mas que pulsava entre eles como um coração vivo. Elias passou a ir à lanchonete ainda mais cedo. Ajudava a abrir, preparava o café enquanto Emília organizava os pães. E às vezes, quando Lucas ainda estava dormindo lá em cima,
Eles ficavam sozinhos por alguns minutos, apenas trabalhando lado a lado, sem falar muito, mas havia um conforto naquilo, uma intimidade que se construía no silêncio. De vez em quando, os dedos deles se tocavam quando passavam algo de mão em mão. E Elias sentia um choque elétrico subir pelo braço, como se cada toque carregasse tudo o que eles não estavam dizendo. Lucas, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade com ele. Já não o tratava como um estranho. Agora ele corria até Elias assim que chegava da escola, mostrando os desenhos, contando sobre o dia, pedindo para que ele ficasse para o lanche. E Elias, que nunca tinha imaginado que se veria nessa posição, descobria que adorava. Adorava o jeito como Lucas ria quando ele inventava vozes engraçadas. Adorava a seriedade com que o menino explicava as regras dos jogos. E adorava, mais do que qualquer coisa, o jeito como Lucas o chamava de tio Elias, porque embora ainda não soubesse a verdade, havia uma conexão ali. Algo instintivo, algo real. Mas foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Elias estava sentado numa das mesas tomando café, quando o telefone tocou. Era o chefe da companhia aérea. Ele atendeu sem pensar muito. Mas Elias, tem um minuto? Claro. Temos uma proposta para você. O tom era sério, profissional. O tipo de tom que antecede algo grande. PTUA. Estamos abrindo uma nova rota. Dubai-Londres vai ser o voo premium da empresa. E queremos você como comandante. Elias sentiu o peito apertar. Dubai-Londres? Isso. Você teria que se mudar para a base de Dubai. Mas o salário é quase o dobro do que você ganha agora. E seria uma promoção direta para capitão sênior. Estamos falando de carreira. Elias, do tipo de oportunidade que não aparece duas vezes. Ele ficou em silêncio. Do outro lado da linha, o chefe continuou. Você tem uma semana para decidir, mas eu preciso de uma resposta até sexta que vem. Pensa com carinho, tá? Isso é grande. Eu vou pensar. Obrigado. Desligou o telefone e ficou olhando para a tela por um longo tempo. Dubai. Uma promoção. Tudo o que ele sempre quis. Mas agora, ele olhou ao redor. Para a lanchonete simples, com suas mesas de plástico e o cheiro constante de café fresco. Para Emília, que estava no balcão anotando um pedido. Para Lucas, que brincava com um carrinho no chão, fazendo barulhos de motor com a boca. E pela primeira vez na vida, Elias não sabia o que queria. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado no quarto da casa da tia Marta, olhando para o teto, a cabeça girando em círculos. Dubai, Londres, uma carreira sólida, dinheiro, reconhecimento, tudo o que ele tinha lutado para conseguir, desde que saiu daquela cidade. Mas do outro lado da balança estava um menino de 6 anos que tinha os seus olhos, e uma mulher que o fazia sentir algo que ele não sabia que era capaz de sentir. Ele pensou em ligar para Emília, mas era tarde, e ele não sabia o que dizer. Como explicar que a vida que ele tinha construído estava batendo na porta, exigindo uma resposta? Então ele apenas ficou ali no escuro, com o coração dividido ao meio. No dia seguinte, Lucas percebeu que algo estava errado. Crianças são assim. Elas sentem coisas que os adultos tentam esconder. Tio Elias, você tá triste? Perguntou o menino, enquanto os dois montavam um quebra-cabeça na mesa da lanchonete. Elias forçou um sorriso. Não tô. Por que você acha isso? Lucas deu de ombros. Você tá quieto e não tá sorrindo. Elias sentiu um aperto no peito. Como era possível que esse menino, que mal o conhecia, já conseguisse ler ele tão bem? Só tô pensando em umas coisas, disse ele suavemente. Que tipo de coisas? Coisas de adulto. Lucas fez uma careta. Coisas de adulto são chatas. Elias riu, e dessa vez foi um riso verdadeiro. Samei Stin Hunting. Então mesmo. O menino encaixou mais uma peça do quebra-cabeça e então olhou para Elias com aquela seriedade que só crianças conseguem ter. Você vai embora? A pergunta veio do nada e atingiu Elias como um soco. Por que você acha que eu vou embora? Porque todo mundo vai, respondeu Lucas simplesmente. Meu avô foi, meu pai, a mamãe disse que ele também foi. Elias engoliu em seco. A garganta estava apertada. Eu não sou todo mundo, disse ele baixinho. Lucas olhou para ele por um longo momento e então sorriu. Então você não vai embora? Elias queria dizer que não. Queria prometer,
mas as palavras ficaram presas, porque ele não sabia se podia. Foi Emília quem apareceu nesse momento, trazendo 2 copos de suco. Ela olhou para Elias e viu algo no rosto dele, algo que a fez parar. Lucas, vai lá em cima guardar os brinquedos, tá? Depois a gente termina o quebra-cabeça. Mas vai, meu amor. O menino obedeceu, mas olhou para Elias uma última vez antes de subir. Quando ele desapareceu, Emília se sentou na cadeira ao lado de Elias. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Recebi uma proposta de trabalho. Ela ficou muito quieta. Onde? Dubai. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. É uma boa proposta? Perguntou ela finalmente. É tudo o que eu sempre quis. Então você vai aceitar. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E havia uma resignação na voz dela que partiu o coração de Elias. Eu não sei, disse ele honestamente. Ela olhou para ele e havia lágrimas nos olhos dela, mas ela não deixou que caíssem. Você tem que ir, Elias. Não, eu não tenho. Tem sim. Ela pegou a mão dele apertando com força. Porque se você não for, você vai passar o resto da vida se perguntando e se. E eu não quero que você fique aqui por obrigação. Eu não quero que você olhe para mim e para o Lucas daqui a 10 anos e se arrependa. Eu não vou me arrepender. Você não sabe disso. Eu sei. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo e tentou de novo. Eu sei porque, pela primeira vez na vida, eu não quero ir embora. Pela primeira vez eu quero ficar. Emília soltou a mão dele e passou as próprias mãos pelo rosto, como se estivesse tentando se recompor. Eu não posso te pedir isso. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Mas e se não der certo? E se der? Ele a interrompeu. Ela olhou para ele e dessa vez as lágrimas caíram. Eu tenho tanto medo, Elias. Eu também. Ele puxou ela para perto e a abraçou. E por um longo momento eles ficaram assim, apenas segurando um ao outro, enquanto o mundo ao redor continuava girando. Mas dentro de Elias, uma decisão estava começando a se formar, lenta, mas certa. Elias passou os dias seguintes em um limbo silencioso. Ele não falou mais sobre Dubai. Não com Emília, não com ninguém. Mas a proposta estava lá, pairando sobre ele como uma nuvem escura que bloqueava qualquer clareza. Cada vez que pegava o telefone e via a data no calendário, o aperto no peito voltava. Sexta-feira estava chegando e ele precisava de uma resposta. Mas como escolher entre 2 vidas? Entre a pessoa que ele tinha sido e a pessoa que estava começando a se tornar? Emília também mudou. Ficou mais distante de novo. Não de forma cruel, mas como se estivesse se preparando para o inevitável. Como se já estivesse construindo muros ao redor do coração para quando ele fosse embora. E isso doía mais do que qualquer coisa. Lucas foi o único que continuou igual. Inocente, feliz, acreditando que Elias estaria ali amanhã e depois de amanhã, e todos os dias seguintes. Até que numa tarde, o menino fez a pergunta que mudou tudo. Eles estavam na varanda da lanchonete. Emília havia fechado mais cedo porque estava cansada. Ou era isso que ela dizia, mas Elias sabia que era só uma desculpa para evitar ficar sozinha com ele. Lucas estava sentado no chão, desenhando, e Elias ao lado dele, ajudando a colorir um dinossauro. Foi quando o menino parou de pintar e olhou para Elias com aqueles olhos castanhos que eram exatamente iguais aos dele. Tio Elias, por que você não mora com a gente? O lápis de cor caiu da mão de Elias. O quê? Por que você não mora aqui? Repetiu Lucas, com a inocência de quem não entende que algumas perguntas machucam. Suas, a gente tem um quarto vazio. Você podia dormir lá. E aí você não precisava ir embora todo dia. Elias sentiu a garganta apertar. É um pouco mais complicado que isso, campeão. Por quê? Por quê? Porque eu não sei se posso ficar. Porque sua mãe tem medo de mim. Porque eu tenho medo de mim mesmo. Mas ele não disse nada disso. Porque adultos têm responsabilidades, respondeu finalmente. Eu tenho um trabalho. E às vezes, a gente precisa ir para longe por causa do trabalho. Lucas franziu a testa. Mas você não pode arranjar um trabalho aqui? Não é tão simples. Por que não? Elias suspirou. Como explicar para uma criança que o mundo não funciona assim? Que não é só querer e fazer acontecer? Porque eu passei muito tempo construindo minha carreira. E agora ela está me chamando de volta.
Lucas ficou quieto por um momento. Então voltou a desenhar. Mas havia uma tristeza no jeito. Como ele segurava o lápis, que fez o coração de Elias se partir. Eu não quero que você vá embora, disse o menino baixinho. Elias fechou os olhos. Eu também não quero. Então fica. Então fica. Como se fosse tão fácil. Foi quando Emília apareceu na porta, com uma expressão que Elias não conseguiu decifrar. Lucas, vai tomar banho. Tá na hora. Mas eu tô desenhando. Agora, Lucas, o tom era firme. O menino percebeu que não adiantaria discutir. Então se levantou e entrou, mas não sem antes olhar para Elias com aqueles olhos tristes que disseram mais do que qualquer palavra. Quando ele sumiu, Emília desceu os degraus da varanda e ficou de frente para Elias. Você ouviu o que ele perguntou? Ouvi? E o que você respondeu? A verdade. Que é complicado. Ela soltou uma risada amarga. Complicado. Claro, tudo é complicado para você, né, Elias? Emília. Não, ela ergueu a mão. Deixa eu falar. Porque eu segurei isso por dias, mas agora eu não aguento mais. A voz dela estava tremendo. Havia raiva ali, mas também dor. Você apareceu do nada. Revirou tudo. Fez meu filho se apegar a você. Fez eu me apegar a você. E agora você está aqui dividido, como se estar com a gente fosse um sacrifício. Não é isso? Então o que é? Acatutou. Ela gritou, e agora as lágrimas escorriam livres pelo rosto dela. Me diz, Elias, o que você quer? Porque eu não aguento mais ficar nesse limbo. Não aguento mais olhar para você e não saber se você vai estar aqui amanhã. Elias se levantou desesperado. Eu não sei o que eu quero. Tá bom? Eu não sei. Eu passei a vida inteira sabendo exatamente o que eu queria. E agora tudo tá confuso. Então deixa de ser confuso. Ela deu um passo à frente e agora estava quase colada nele. Escolhe, Dubai ou aqui, sua carreira ou a gente. Mas escolhe logo, porque eu não vou ficar esperando eternamente que você decida se a gente vale a pena. Vocês valem. A voz dele saiu rouca, desesperada. Ah, claro que vocês valem. Então prova. Tais como se me ficando. E então algo dentro de Elias explodiu. Ele a puxou para perto e a beijou. Com fúria, com desespero. Com tudo o que ele não conseguia dizer em palavras. Emília resistiu por meio segundo. Mas então suas mãos agarraram a camisa dele e ela o puxou com a mesma intensidade, como se estivesse canalizando toda a raiva e toda a dor daquele momento. Naquele beijo, eles cambalearam para trás, batendo na parede da lanchonete. As mãos dele encontraram o rosto dela, os cabelos dela. As mãos dela arranharam as costas dele, segurando, puxando, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Era selvagem, era doloroso. Era tudo o que eles vinham reprimindo desde o primeiro dia. Mas quando finalmente se separaram, ofegantes, havia lágrimas nos olhos dos dois. Eu te odeio, sussurrou Emília, a voz quebrada. Eu sei. Te odeio por ter voltado. Te odeio por ter me feito sentir isso de novo. Eu sei. E eu te odeio porque eu ainda te amo. Elias sentiu o mundo parar. O quê? Ela fechou os olhos, como se dizer aquilo em voz alta tivesse doído fisicamente. Eu nunca parei de te amar, Elias. Mesmo depois de tudo. Mesmo quando eu devia te odiar. E isso me mata. Porque eu sei que você vai embora. Eu sei, Emília. Não. Ela se afastou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vai para Dubai, constrói tua carreira. Seja feliz. Mas não volta aqui. Porque da próxima vez, eu não vou sobreviver. Não faz isso. Faz o que o nosso Ansemo faz o quê? Proteger meu filho. Me proteger? Não me afasta. Você se para me falso mestre. Você mesmo tá se afastando. Ela gritou. Você tá com um pé aqui e outro lá e eu não aguento mais. Então escolhe de uma vez. Mas se for para ir, vai logo. E deixa a gente em paz. Ela virou as costas e começou a subir os degraus. Emília, espera! Mas ela não esperou. Entrou e bateu a porta. E Elias ficou ali, sozinho na varanda vazia, com o gosto dela ainda nos lábios e o coração despedaçado. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. E pela primeira vez, Elias percebeu que talvez não houvesse resposta certa. Talvez houvesse apenas escolhas e consequências. Elias não dormiu naquela noite. Ficou sentado na beirada da cama, no quarto da casa da tia Marta,
olhando para o celular com a tela apagada. As palavras de Emília ecoavam na cabeça, dele como um disco arranhado que não parava de tocar. Eu ainda te amo, mas não volta aqui. Como algo podia ser ao mesmo tempo uma declaração de amor e uma despedida, ele passou a mão pelo rosto exausto. Queria ligar para ela, queria bater na porta, queria gritar que ia ficar, que escolhia ela, que escolhia Lucas, que escolhia aquela vida pequena e simples, que ele nunca soube que queria. Mas havia algo que o prendia. Medo. Medo de prometer e não conseguir cumprir. Medo de destruir a carreira que tinha construído. Medo de acordar daqui a 10 anos e se arrepender. Medo de não ser o homem que eles precisavam. Então ele ficou parado, imóvel, enquanto a noite avançava e o silêncio da casa o engolia. Foi só quando o sol começou a nascer que ele finalmente tomou uma decisão. Elias tomou banho, vestiu uma roupa limpa e saiu antes que a tia acordasse. A cidade ainda estava adormecida, as ruas vazias, o ar fresco e úmido, com aquele cheiro de terra molhada que vem depois de uma noite fria. Ele caminhou até a lanchonete com o coração batendo descompassado. Ia contar para ela. Ia dizer que tinha escolhido, que ia recusar Dubai, que ia encontrar um jeito de ficar, que ia ser o pai que Lucas merecia e o homem que ela merecia. Mas quando chegou, a lanchonete estava fechada. Estranho, Emília sempre abria cedo, sempre. Elias franziu a testa e foi até os fundos, onde ficava a escada que levava ao apartamento. Subiu devagar, o coração agora acelerado por um motivo diferente. Bateu na porta, nada, bateu de novo, silêncio. Emília chamou, a voz ecoando no corredor. Vazio, nada. Foi quando ele percebeu que a porta estava entreaberta. Empurrou devagar e sentiu o mundo desabar. O apartamento estava vazio. Não completamente. Os móveis ainda estavam lá. Mas as roupas, os brinquedos, os desenhos de Lucas que ficavam colados na geladeira, tudo tinha sumido. Elias entrou cambaleando. Olhou ao redor como se estivesse em um pesadelo. Foi até o quarto, vazio, foi até a cozinha, vazia, e então viu um bilhete, pequeno, dobrado em cima da mesinha da sala. Ele pegou com as mãos tremendo e abriu. A caligrafia era dela, delicada, mas firme. Pois Elias, mas você voa alto demais. E nós não sabemos mais esperar por pousos. Não tenta nos procurar. Não tenta consertar. Lucas vai ficar bem. Ele sempre fica. E eu também. Vai viver sua vida. Você merece. Emília. Elias leu o bilhete uma vez, duas, três. E então algo dentro dele se quebrou. Não. A palavra saiu baixa, quase inaudível. Não, não, não. Ele correu escada abaixo. Pulou os últimos degraus. Saiu correndo pela rua, sem direção, sem pensar. Foi até a rodoviária, o coração batendo tão forte que doía. Quando chegou, parou na entrada, ofegante, e olhou ao redor. Havia alguns ônibus parados, algumas pessoas esperando, mas nenhum sinal dela. Ele correu até o guichê. Teve algum ônibus saindo agora de manhã? Perguntou desesperado. A mulher no balcão olhou para ele com uma expressão entediada. Vários. Para onde você quer ir? Não sei. Ele passou a mão pelos cabelos. Uma mulher. Com uma criança, uns 6 anos. Eles embarcaram em algum? Moço, passa muita gente por aqui. Eu não fico decorando o rosto de ninguém. Ah, por favor. A voz dele saiu quebrada. Eu preciso saber. Ela suspirou e olhou para o computador. Teve um ônibus para a capital que saiu às 5:30. E outro para São Paulo que saiu às 6. Elias olhou para o relógio. 6:40. Tarde demais. Ele saiu cambaleando da rodoviária e parou no meio da calçada. O sol estava nascendo agora, tingindo o céu de dourado. As pessoas começavam a passar, indo para o trabalho, para a escola, para suas vidas normais. E ele estava ali, sozinho, com um bilhete amassado na mão e um vazio no peito que parecia não ter fim. Elias se sentou no meio-fio e pela primeira vez desde que era criança ele chorou. Chorou pela mulher que amava e que tinha ido embora. Chorou pelo filho que mal conheceu e que agora estava longe. Chorou por todas as escolhas erradas que tinha feito. Chorou porque tinha demorado demais para perceber o que realmente importava. E chorou porque agora era tarde demais. Ele voltou para a casa da tia Marta horas depois, com os olhos vermelhos e o corpo pesado. Marta estava na sala, tricotando, e olhou para ele com uma expressão preocupada.
Meu Deus, menino, o que aconteceu? Elias não respondeu. Apenas subiu para o quarto, fechou a porta e se deitou na cama. Ficou olhando para o teto por horas, pensando, lembrando. Do sorriso de Lucas, do jeito como Emília torcia o nariz quando estava concentrada, do gosto dos lábios dela, do som da risada do menino. E então, de repente, uma clareza brutal o atingiu. Ele tinha perdido. Tinha perdido porque tinha ficado em cima do muro, porque tinha tido medo, porque tinha deixado o passado ditar o futuro. Dubai não importava. A carreira não importava. Nada daquilo importava. O que importava estava em algum lugar numa estrada, se afastando cada vez mais. E ele tinha deixado ir embora. Elias pegou o celular. Discou o número do chefe. Elias! Estava esperando sua ligação. E então, Dubai? Ele respirou fundo. Petatis, eu não vou. O quê? Mas... Eu não vou, desculpa, mas eu não posso. Desligou antes que o homem pudesse responder. Jogou o celular na cama e voltou a olhar para o teto. E foi aí que ouviu um barulho lá fora. Um carro parando. Uma porta batendo. Então vozes. Marta, ele tá aí? Elias congelou. Aquela voz. Ele se levantou de um pulo e correu até a janela. Olhou para baixo e viu um táxi, a porta traseira aberta e um menino descendo, com uma mochila nas costas e os olhos vermelhos. Lucas. Elias sentiu o coração disparar. Ele desceu a escada em 2 segundos, quase tropeçando, e abriu a porta da frente com tanta força que ela bateu na parede. E ali, parado na calçada, estava o menino. Os olhos de Lucas encontraram os dele. E então o garoto soltou a mochila e correu. Elias se abaixou e o pegou no colo, apertando com toda a força que tinha, como se quisesse colar os pedaços quebrados de volta. Eu não quero ir para longe. Pai, Lucas sussurrou no ouvido dele, a voz embargada. Eu não quero. Elias sentiu o mundo parar. Pai, ele o tinha chamado de pai. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Você não vai. Elias sussurrou de volta, segurando o rosto do menino com as 2 mãos. Eu prometo. Você não vai. E foi quando ele viu Emília parada perto do táxi, com os braços cruzados, o rosto pálido, os olhos vermelhos, olhando para ele. Sem dizer nada. Elias não conseguia se mover. Estava ali, de joelhos no chão, com Lucas agarrado a ele, como se fosse a única coisa sólida no mundo. E talvez fosse. O menino chorava baixinho, o rosto enterrado no pescoço de Elias, e cada soluço era como uma facada no peito dele. Eu não quero ir, pai, repetiu Lucas, a voz abafada. Eu não quero deixar você. Elias fechou os olhos e apertou o menino com mais força, como se pudesse protegê-lo de tudo, de todas as incertezas, de todos os medos, de tudo o que ele mesmo tinha feito de errado. Você não vai, murmurou ele, a voz rouca. Eu tô aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Foi quando ouviu passos, lentos, hesitantes. Emília se aproximou. Parou a alguns metros de distância. Elias ergueu os olhos e a viu. O rosto dela estava pálido, cansado, como se ela não tivesse dormido a noite inteira. Os olhos vermelhos, inchados. Mas havia algo mais ali. Algo que ele não conseguia nomear. Arrependimento? Medo? Esperança? Emília! Começou ele, mas a voz falhou. Ela desviou o olhar, como se não conseguisse encará-lo. Eu tentei, disse ela baixinho. Eu juro que tentei. Peguei o ônibus, sentei com ele. E durante a viagem inteira, eu fiquei me convencendo de que estava fazendo a coisa certa, que estava nos protegendo, que era melhor ir embora antes que você decidisse ir. Ela parou, respirou fundo e então continuou. Mas Lucas não parou de chorar. E cada vez que eu olhava para ele, eu via você. Eu via o jeito como ele se apegou a você. O jeito como ele sorri quando você chega. E eu não consegui. As lágrimas escorriam livremente agora. Quando a gente parou no terminal de conexão, ele me olhou e disse, Mãe, eu quero o meu pai. E eu percebi que eu não podia fazer isso com ele. Não podia tirar você da vida dele só porque eu tenho medo. Elias sentiu a garganta apertar. Ele soltou Lucas devagar. Mas o menino ainda segurava sua camisa com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Você voltou, disse Elias, e não era uma pergunta. Era uma constatação, incrédula, como se ele não conseguisse acreditar. Eu voltei, confirmou Emília,
E agora ela o olhou nos olhos. Mas não por mim. Voltei por ele, porque ele merece ter um pai. E você é o pai dele. Elias se levantou devagar, ainda segurando Lucas no colo. O menino tinha parado de chorar, mas continuava agarrado a ele, com o rosto encostado no ombro dele. E você? Perguntou Elias a voz baixa. O que você merece? Emília soltou uma risada amarga. Eu não sei. Eu não sei mais o que eu mereço. Você merece ser feliz, disse ele, dando um passo à frente. Você merece alguém que fique. Alguém que não fuja. Alguém que escolha você todos os dias. Ela fechou os olhos, como se aquelas palavras doessem. E você é esse alguém, Elias? Ele não hesitou. Eu quero ser. Ela abriu os olhos e havia tanta coisa naquele olhar. Tanta dor, tanto medo, mas também esperança. Uma esperança frágil, assustada, mas real. Dubai? Perguntou ela, a voz trêmula. Eu recusei. Ela arregalou os olhos. Você... O quê? Eu liguei e recusei. Antes de você voltar, eu já tinha decidido. Emília levou a mão à boca, como se não conseguisse acreditar. Por quê? Porque eu acordei essa manhã e percebi que eu não quero mais voar pelo mundo. Não quero mais dormir em hotéis diferentes toda semana. Não quero mais viver uma vida que não tem ninguém esperando por mim quando eu volto. Ele deu mais um passo e agora estava tão perto que podia ver as lágrimas nos cílios dela. Eu quero acordar e ver o Lucas tomando café. Eu quero ajudar você na lanchonete. Eu quero brigar por causa de besteira e fazer as pazes depois. Eu quero uma vida pequena, simples, real. E eu quero ela com vocês. A voz dele quebrou no final, mas ele não desviou o olhar. Emília cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de tudo o que ela tinha segurado por tanto tempo. Lucas, que tinha ouvido tudo, levantou a cabeça do ombro de Elias e olhou para a mãe. Mamãe, não chora, disse ele, com aquela seriedade infantil. O pai vai ficar, ele prometeu. Emília olhou para o filho e então para Elias, e naquele momento algo dentro dela cedeu, como uma barragem que finalmente se rompe, depois de segurar água demais por tempo demais. Ela deu um passo à frente, e então outro. E então estava nos braços de Elias, com Lucas espremido entre os dois. E os três estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu tô com tanto medo, sussurrou ela. Eu também, ele respondeu. Mas a gente vai ficar bem. Eu prometo. Ela se afastou um pouco e olhou para ele, os olhos ainda brilhando de lágrimas. Não promete coisas que você não pode cumprir. Eu não tô prometendo que vai ser fácil, disse ele, segurando o rosto dela com uma das mãos, enquanto a outra continuava segurando Lucas. Eu tô prometendo que eu vou tentar, todos os dias, com tudo o que eu tenho. Emília fechou os olhos e encostou a testa na dele. Tá bom, sussurrou. Tá bom. A tia Marta apareceu na porta nesse momento, com os olhos marejados e um sorriso no rosto. Vocês vão ficar aí na calçada o dia inteiro ou vão entrar para tomar um café? Eles riram, um riso leve, aliviado, que parecia lavar toda a tensão. Lucas foi o primeiro a se soltar. Eu quero café, anunciou ele empolgado, como se nada tivesse acontecido. Canty com leite e açúcar. Emília riu e passou a mão nos cabelos dele. Você sempre quer com leite e açúcar, é o melhor jeito. Eles entraram na casa, e pela primeira vez em dias havia uma leveza no ar. Não era perfeito, ainda havia coisas para resolver, conversas para ter, feridas para curar. Mas havia algo mais importante. Havia esperança. Mais tarde, quando Lucas estava na sala assistindo desenho, Emília e Elias se sentaram na varanda. O sol já estava alto, e o calor começava a apertar. Mas havia uma brisa suave que tornava tudo suportável. O que você vai fazer agora? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Eu não sei, ele admitiu. Preciso encontrar um trabalho aqui, algo que me deixe perto. Talvez voos regionais, ou até desistir de voar por um tempo. Ela olhou para ele, surpresa. Você faria isso? Faria, se precisasse. Emília ficou quieta por um momento. Então pegou a mão dele. Você não precisa desistir de tudo, Elias. Só encontra um equilíbrio. Algo que te faça feliz, mas que não te leve para longe. Ele entrelaçou os dedos nos dela. E você tá feliz? Ela olhou para ele,
e pela primeira vez em muito tempo sorriu, um sorriso verdadeiro, que alcançou os olhos. Eu não sei se eu sei o que é felicidade ainda, mas eu tô esperançosa. E isso já é mais do que eu tinha ontem. Elias sorriu de volta. Então a gente começa por aí. Por onde? Pela esperança. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e eles ficaram assim, em silêncio, apenas ouvindo o som do vento, da risada de Lucas lá dentro e do mundo ao redor que continuava girando. Mas agora eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Os primeiros dias foram estranhos. Não ruins, apenas diferentes. Elias dormia no sofá da casa da tia Marta. Acordava cedo, tomava banho e ia direto para a lanchonete. Ajudava Emília a abrir, fazia o café, arrumava as mesas. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse direito, eles começaram a criar uma rotina. Ela cuidava dos pedidos, ele cuidava da cozinha. Ela conversava com os clientes, ele brincava com Lucas nos intervalos. E no fim do dia, quando a lanchonete fechava e Lucas subia para dormir, eles ficavam sentados na varanda, conversando sobre coisas pequenas, sobre o dia, sobre planos, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Não era perfeito. Havia momentos em que Emília ficava distante, como se ainda estivesse esperando que ele mudasse de ideia e fosse embora. E havia momentos em que Elias sentia o aperto no peito, a dúvida sussurrando no ouvido, perguntando se ele tinha feito a escolha certa. Mas toda vez que Lucas corria até ele com um desenho novo, ou toda vez que Emília sorria daquele jeito que fazia o mundo parecer mais leve, ele sabia que tinha feito a única escolha possível. 2 semanas depois, Elias encontrou um trabalho. Não era glamouroso, não era Dubai, não. Era comandar voos internacionais, nem ganhar salários exorbitantes. Era instrutor de voo em uma pequena escola de aviação a cerca de 1 hora da cidade. Ensinava jovens pilotos a voar em aviões monomotores. O salário era modesto, os horários flexíveis, e ele podia voltar para casa todos os dias. Quando contou para Emília, ela ficou quieta por um momento. Você tem certeza? Perguntou ela cautelosa. Não vai se arrepender? Não, respondeu ele sem hesitar. Eu já voei pelo mundo inteiro, Emília. Já vi tudo o que eu queria ver. E sabe o que eu descobri? Nada daquilo importa se você não tem ninguém para dividir. Ela sorriu. E dessa vez, era um sorriso cheio de alívio. Tá bom então. Mas se um dia você mudar de ideia... Não vou mudar. Ele a interrompeu segurando a mão dela. Eu escolhi vocês. E eu escolho de novo, todos os dias. Só 1 mês depois, Elias encontrou uma casa. Era pequena, simples, 3 quartos, uma varanda na frente e um quintal nos fundos. Precisava de reforma. A pintura estava descascada. O telhado tinha algumas goteiras, mas tinha algo nela, algo que fez o coração de Elias apertar quando viu. Ele levou Emília e Lucas para ver. Lucas saiu correndo assim que desceu do carro, explorando cada canto com a empolgação de uma criança que acabou de descobrir um tesouro. Olha, pai, tem uma árvore. A gente pode fazer uma casa na árvore. Elias riu. Pode sim, campeão. Mas primeiro a gente tem que consertar o telhado. Emília ficou parada na entrada, olhando ao redor. Havia algo no rosto dela. Uma mistura de surpresa e medo. Elias, começou ela, a voz hesitante. Isso é nossa, ele completou. Se você quiser. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. Nossa, eu não quero que você ache que eu tô te pressionando. Ele se apressou em dizer. Não precisa ser agora. Não precisa ser do jeito que eu tô imaginando. Mas eu queria que você soubesse que eu tô investindo, de verdade. Que eu não tô só de passagem. Emília cobriu a boca com a mão, os olhos marejando. Você comprou uma casa? Ainda não. Mas eu posso, se você quiser. Se você achar que a gente pode tentar, de verdade. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então olhou para Lucas, que estava agora no quintal, perseguindo uma borboleta. Olhou para a casa, para Elias, e então de volta para a casa. Ela precisa de muita reforma, disse ela, finalmente, a voz trêmula. Eu sei. E não tem como a gente morar aqui agora, vai levar meses. Eu sei. E eu ainda tenho medo, Elias. Medo de acreditar. Medo de que um dia você acorde
E perceba que isso não é o suficiente. Ele deu um passo à frente e segurou o rosto dela com as duas mãos. Isso é mais do que suficiente. Você é mais do que suficiente. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso para você, se for preciso. Emília fechou os olhos e as lágrimas finalmente caíram. Tá bom, sussurrou ela. Tá bom. Vamos tentar. E então ela o beijou. Foi diferente dos outros beijos. Não tinha a urgência. Não tinha o desespero. Era lento, suave, cheio de promessas silenciosas. Era um começo. Os meses seguintes foram intensos. Elias trabalhava de manhã como instrutor de voo e passava as tardes reformando a casa. Emília o ajudava quando podia. E Lucas estava sempre por perto, ajudando do jeito que crianças de 6 anos ajudam, pintando paredes com as mãos, segurando ferramentas erradas, fazendo perguntas sem parar. Mas eram felizes, de um jeito simples, verdadeiro. Havia discussões, claro, sobre onde colocar os móveis, sobre qual cor pintar a sala, sobre se Lucas precisava mesmo de um cachorro. Elias achava que sim, Emília achava que não. Mas no final do dia, quando os três se sentavam no chão da sala vazia, comendo pizza direto da caixa, tudo fazia sentido. Foi numa noite de sexta-feira, 3 meses depois, que Emília finalmente disse as palavras que Elias estava esperando ouvir. Eles estavam na varanda da casa nova. A reforma estava quase pronta. Só faltavam alguns detalhes. Lucas já estava dormindo no quarto dele. O primeiro quarto de verdade que ele tinha, decorado com pôsteres do Homem-Aranha e uma cama nova, que ele tinha escolhido sozinho. Emília estava encostada em Elias. Os dois sentados no degrau da varanda, olhando para o céu estrelado. Eu te amo, disse ela de repente. Elias sentiu o coração disparar. O quê? Ela se virou para encará-lo. E havia lágrimas nos olhos, mas também um sorriso. Eu te amo. Eu sei que você já sabia. Eu já tinha dito antes. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu não tenho medo de dizer. Porque você ficou. Você realmente ficou. Elias segurou o rosto dela, os olhos brilhando. Eu te amo também. Tanto que dói. Ela riu e ele a puxou para um beijo longo, profundo, cheio de tudo o que eles não precisavam, mais dizer em palavras. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. A gente vai ficar bem, né? A gente já tá bem, ele respondeu. E vai ficar ainda melhor. E ficou. Não de uma vez. Não de forma perfeita, mas devagar. Com paciência, com esforço, com amor. Elias aprendeu a ser pai. Aprendeu a fazer café da manhã. Aprendeu a pentear o cabelo de Lucas, mesmo que ficasse sempre torto. Aprendeu a ouvir, a ficar, a não fugir quando as coisas ficavam difíceis. E Emília aprendeu a confiar. Aprendeu que nem todo mundo vai embora, que nem todo amor precisa doer, que às vezes as melhores coisas da vida são as que a gente constrói devagar, tijolo por tijolo. E Lucas só aprendeu uma coisa, que ele finalmente tinha uma família. Um ano depois eles se mudaram oficialmente para a casa. Era um sábado de manhã. O sol brilhava. O céu estava azul. E quando Elias carregou Emília nos braços pela porta da frente, ela protestou, rindo, dizendo que isso era ridículo. Lucas correu atrás, gritando, eu também quero! Me carrega também, pai. E Elias, rindo, voltou e pegou o menino no colo também, entrando com os dois na casa que eles tinham construído juntos. E pela primeira vez em muito tempo, tudo estava exatamente onde deveria estar. Há quem diga que o amor acontece num instante. Um olhar, um toque e pronto, você está perdido. Mas a verdade que Elias e Emília descobriram é que o amor verdadeiro não é feito só de instantes. É feito de escolhas, de pequenos gestos repetidos dia após dia, de ficar quando seria mais fácil partir, de recomeçar quando tudo parece quebrado. Elias aprendeu que voar alto não significa nada se você não tem para onde voltar. E Emília aprendeu que abrir o coração de novo, mesmo depois de machucado, é a única forma de realmente viver. Juntos com Lucas entre eles descobriram que uma família não se constrói pela perfeição. Se constrói pela presença, pelo compromisso de aparecer, mesmo nos dias difíceis, pelo amor que escolhe ficar. E no final, talvez a pergunta não seja, e se eu tivesse feito diferente? Mas sim, estou disposto a construir algo verdadeiro a partir de agora? Porque às vezes, o maior voo que alguém pode fazer
é aquele que traz a pessoa de volta para casa. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Ele é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que falam sobre recomeços, perdão e amor verdadeiro. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem agora. Quero saber se essa história chegou até você. Seu apoio significa tudo e é o que nos mantém aqui, criando essas jornadas emocionais com você.